Olá, no Desinformando desta semana, teorias conspiratórias e desinformação no acidente sobre os helicópteros lá do Rio de Janeiro. No Essa Informa, continuando a sociedade da desinformação e seus filtros. E no Fake Old, o calendário Azteca, que não é calendário. Não perca o dia Desinformando 124, já está na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães. Do meu lado, sempre muito bem informado, professor, pesquisador sobre informação e desinformação, doutorando Diego de Deus. Aproveite que você está aí, faça aí com as nossas bênçãos a sua curtida. Se registre aí no nosso canal Democracia da Desinformação, se é que já não é, para você também ver e escutar todos os episódios anteriores, cheio de boas informações, curiosidades, pesquisas sobre desinformação. Então anota aí, vai, se registra, canal Democracia da Desinformação no YouTube. E também tem no Spotify e também no YouTube Music, ok? Bom, não vamos perder tempo, a ruim da semana. Pois é, a ruim da semana realmente é péssima, né? Aquele acidente terrível, o choque entre dois helicópteros no Rio de Janeiro, isso gerou uma série de teorias das conspirações, né? E também muita desinformação. Conta para nós, Diego, o que aconteceu? É isso, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Um caso que, de fato, teve uma repercussão internacional até pela forma, né, como que aconteceu, mas também pelas pessoas envolvidas ali, né, cantor, youtuber, enfim, pessoas aí que tinham um certo alcance social, principalmente nas redes sociais, e isso não deixou de, enfim, resultar em uma onda de desinformação, de informação retirada de contexto e também até de teorias conspiratórias. Uma dessas principais teorias conspiratórias seria o fato, né, o suposto fato de que esse acidente, né, ou seja, o falecimento também dessas pessoas, principalmente do Oliver Tree, que é o cantor estadunidense que acabou também, né, perdendo a vida nesse acidente, também do youtuber Gaspi, que também foi vitimado, né, nessa circunstância, que a morte dos dois já teriam sido aí, em alguma medida prevista por meio de músicas e vídeos que foram publicados pelos dois, né? Que os dois teriam dado sinais de que o acidente iria acontecer, mas é claro que, enfim, a gente não consegue comprovar isso, né? Mas isso, a princípio, não passa de uma teoria conspiratória que teve também uma repercussão bastante significativa aí nas redes sociais desde o último domingo, quando aconteceu, né, o acidente. Mas um outro conteúdo desinformativo que circulou bastante foi um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais que mostraria supostamente imagens exclusivas do exato momento do acidente, ou seja, no momento em que os helicópteros teriam se chocado, né, e resultando no que aconteceu. Mas é um vídeo falso, é um vídeo retirado de contexto na realidade. Trata-se, na prática, professor, de um vídeo antigo, de 2024, que foi registrado na Malásia e quando aconteceu um acidente semelhante a esse que aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? Dois helicópteros se chocando. Mas isso acabou sendo apropriado, inclusive, por várias páginas informativas, né? Não seriam páginas jornalísticas, mas sim páginas informativas. Então, às vezes, páginas de fofoca, páginas que, enfim, se dizem ser jornalísticas, mas na prática não são, que acabaram pegando esse vídeo, colocando, né, nas suas plataformas e dizendo que eles teriam conseguido imagens exclusivas do acidente. Mas, de novo, vale reforçar uma informação retirada de contexto, porque o vídeo é real, não é um vídeo manipulado por inteligência artificial, por exemplo, mas que foi recontextualizado, né, colocado em um novo contexto, em uma nova narrativa, dando a esse conteúdo, enfim, um novo significado muito diferente daquele que seria o original. É interessante você falar que nas teorias conspiratórias tem essa história que as músicas previam, ou já meio que anunciavam essas mortes, né? É importante a gente lembrar, gente, que a própria música, a cultura, ela trata a questão da morte, do trauma, desse tipo de acontecimento, em geral,
em muitas músicas, porque, afinal de contas, essas questões filosóficas sobre morte, vida, como a gente encara, está presente no imaginário, está presente na cultura, e isso, a indústria artística vai repercutir isso, né? Eu quero saber como é que, de você, Diego, como é que como é que você pega o que é comum, e aí quando acontece esse tipo de acidente, esse tipo de coisa, parece como se a gente quisesse dar uma certa lógica para aquele acidente, como se fosse uma coisa isolada, quando na realidade é comum isso acontecer. Mas não quero que você responda isso para mim, não. Quero que você fale isso para mim lá no Pré-Verdade, no último quadro, porque agora nós vamos trazer a ciência para conversar. Então, pessoal, como você sabe, o S Informa é o nosso quadro onde essa pesquisa realmente informa sobre as questões da desinformação. A gente está sempre trazendo aqui pesquisas legais que a universidade, que os centros de estudo estão trazendo. Semana passada, nós começamos a falar de um artigo muito legal, onde trata-se não só da sociedade da desinformação, como os seus filtros. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Diego. É isso, né? Esse texto do Fabiano Couto Correia da Silva, disponível no repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde o autor vai tratar justamente dessa ideia de sociedade da desinformação, que seria essa sociedade que é caracterizada, que é demarcada pelas características da desinformação, porque a desinformação está presente, né, nos meios digitais, comunicacionais e informacionais em que nós também estamos inseridos. E aí ele vai analisar, portanto... Diego, só para lembrar, né? Só um instantinho, Diego. Só para a gente lembrar que quando ele usa essa sociedade da desinformação, ele faz uma brincadeira e também uma contraposição à sociedade da informação. Algo que eu, enquanto estudante, ainda lá no jornalismo, fomos municiados, né? De que nós estávamos ali na meiúca do século XX, de que agora estávamos numa sociedade da informação. Quando ele utiliza essa frase, é um pouco para dar contemporaneidade desse momento, que é uma sociedade da desinformação. É um termo, inclusive, que tem uma pegada aí também de ironia, se não um sarcasmo. Perfeito, né? Esse termo também ele foi muito trabalhado por um pesquisador australiano, que nós trouxemos no último Desinformando também, o Paul Marshall, onde ele vai defender justamente isso em alguma medida, né? Como que a sociedade contemporânea é uma versão distópica daquela sociedade da informação que o Castells vai trabalhar, que o Pierre Levy também vai dar conta, né, em alguma medida, trazendo um certo entusiasmo à sociedade da informação, que prometia ali levar as pessoas o mais próximo possível da informação de qualidade, né, promovendo divulgação científica, fortalecendo a confiança das pessoas com as instituições, produtores de conhecimento, enfim, todo esse contexto que nós sabemos. E aí, o que o Fabiano vai fazer nesse texto especificamente é analisar, portanto, isso que ele chama de sociedade da desinformação a partir de alguns filtros, né? São 5 filtros que ele vai trabalhar. Semana passada a gente falou sobre o filtro da propriedade, da orientação dos lucros da mídia, né? Como que quem tem dinheiro consegue exercer formas de poder sobre a informação que também pode gerar desinformação. E hoje, especificamente, a gente vai falar do filtro 2, que é a publicidade como principal fonte de receita. Qual que é, né, a argumentação do autor? Primeiro que ele vai entender que a principal fonte de renda da mídia não é necessariamente a venda de jornais ou a venda de notícias, mas sim dos anúncios. Se a gente parar para olhar o que a Casé... Há muito tempo, né? Aliás, isso é muito legal de você dizer isso, porque até um tempo atrás existia a fantasia de que, na realidade, ia mudar o modelo de negócio da comunicação, né? Não ia ter mais publicidade, nem só nos streams, né, como nos jornais, e que, na realidade, a gente percebe hoje que o mundo não dá volta, né? Ele capota, né? Continua, quer dizer, os streams que iam ser só por assinatura, os jornais que iam ser só por assinatura, na realidade, todo mundo aí voltando e fazendo publicidade com o mesmo modelo que era dos jornais do século XIX, né? Que era botar lá o reclame, o anúnciozinho, ou seja,
não mudou, embora talvez fosse a fantasia. E o texto vem reforçar isso, Diego. Exato, porque assim, se a gente dá um F5 para atualizar essa perspectiva na lógica das plataformas, a gente está vivendo um fenômeno muito interessante agora em época de Copa do Mundo, que é a Cazé TV, né? Quer dizer, a Cazé TV ela não necessariamente vende conteúdo, mas ela vende audiência para os anunciantes. Tudo bem, a Globo pode ter ainda a maior audiência durante os jogos, porque ela é conhecida, ela é mais tradicional, ela está na TV aberta, mas a Cazé TV vem para, em alguma medida, também romper com esse paradigma e mostrar que isso sempre aconteceu, né? Que a Globo também, enquanto um veículo tradicional... Não é nem vencer o paradigma, né? É retornar a ele, né? É voltar. Retornar a ele, né? Esse aqui é o paradigma. Onde é que vocês tiraram a ideia de que não era? Sim, exato. Porque assim, então, se um jornal depende, por assim dizer, de uma empresa para se manter, para sobreviver, ele dificilmente vai publicar alguma coisa que vai prejudicar esse anunciante, porque ele está dando palco, né, para esse anunciante, é o que mantém um modelo de negócio sustentável financeiramente falando, né? Então, assim, a mídia prefere muitas vezes atrair o público com maior poder de consumo, porque é isso que vai fazer com que esses conglomerados continuem existindo, o que aí a argumentação do autor vai colocar pode abrir brecha para que a preocupação informativa e noticiosa dos conteúdos deixe de atender, por exemplo, as necessidades sociais das pessoas mais pobres, né? Então, abre brecha para que essa sociedade da desinformação, ou para que essa informação, que guarda também um potencial desinformativo, cause algum tipo de problema também nessa lógica midiática, que não é de hoje, já há de muito tempo. Eu tenho que te interromper, porque o nosso calendário está apertado. Falando em calendário, vamos para o nosso Fake hoje. Pois é, pessoal, mais uma desconstrução aqui, né? Eu sou historiador, gosto de história e sou surpreendido com o calendário asteca, uma referência muito legal da nossa história pré-colombiana. E aí a gente descobre que o calendário não é calendário. O que é isso, Diego? Pois é, professor, o calendário asteca, né, como ficou socialmente conhecido, na verdade é a famosa Pedra do Sol Asteca, que seria ali o nome original, né? Ela fazia parte ali das cidades ou das civilizações que construíam o Império Azteca, foi removida, foi encoberta, principalmente na época da conquistação, né, espanhola, quando a cidade do México foi fundada ali na mesma região, e ela foi redescoberta séculos depois. E, a princípio, né, o que foi divulgado era que a Pedra do Sol servia como uma espécie de calendário asteca, né, como uma espécie ali de mensuração do tempo. E, na verdade, não. Né? Na prática, isso não acontecia até onde a ciência descobriu até hoje. Basicamente, a Pedra do Sol era em homenagem ao Deus Sol, e ela servia como uma espécie ali de altar de oferendas, de, enfim, coisas nesse sentido, pensando na divindade que era justamente o Deus Sol, mas ela não era um calendário, ou muito menos algo para mensurar o tempo, né, nesse sentido. O que acaba fazendo com que a gente note como que determinados mitos persistem até nos dias atuais, porque essa informação muitas pessoas ainda não têm. E dizem que no máximo ele pode ser uma espécie de mapa do céu, né? E o que não teria nada a ver, ou pelo menos a princípio não indicaria que seria ali qualquer tipo de coisa como calendário, né? Mas nada como ter uma fake hoje para a gente continuar perseguindo ali nos séculos. Rapidinho, vamos para o nosso pré-verdades. Diego, então quer dizer que mesmo que eu saiba que uma coisa acontece regularmente, eu posso me apropriar dessa informação e transformar ela como algo individualizado, e nesse sentido eu virar um profeta? Isso passa muito até, eu diria, pela natureza humana, né, professor? Que é a tentativa de dar sentido para tudo ou para as coisas de maneira geral que nos cercam, né? Então, assim, isso é muito teoria conspiratória, porque você tem ali uma série de fatos, uma série de evidências que, por si só, podem não fazer sentido, mas a gente vai tentar, em alguma medida, buscar fazer com que aquilo faça sentido, e o problema está aí, porque o sentido que eu quero que haja
nesses fenômenos que nos cercam pode ser qualquer um que eu quiser, né? Afinal de contas, desconsiderando evidências científicas, desconsiderando a própria lógica na maioria das vezes, para justamente dar uma narrativa, para dar um sentido, para, em alguma medida, tentar organizar esses fenômenos e dar a eles algum tipo de sentido, né? Qual que é o sentido da vida? Pô, a vida tem um monte de coisa que nos cerca, mas eu preciso dar a ela um sentido. E aí, qual sentido pode ser esse, né? Então, como não tem resposta, eu crio a minha resposta. O problema disso é quando isso vira desinformação e prejudica as outras pessoas, ok? E olha, então é isso aí. Fique esperto, não perca o raciocínio. Semana que vem a gente está aqui para continuar nessa luta contra a desinformação. Um abraço, pessoal. É isso, pessoal. Até a próxima.